Olá, povo de Deus! Estamos iniciando a nossa live das 20 horas em ponto. Nós estamos tratando do Apocalipse, nós estamos no módulo 9, a Igreja cruzando os séculos, esta é a parte 20. Nós estamos na igreja de Tiatira. Falávamos sobre Jezabel inserida na igreja e fizemos um comparativo de Jezabel com o ensino baseado na lei, que não consegue lidar com a carne do homem, não consegue lidar com a sensualidade, e o ensino da palavra de Deus, o ensino do Espírito, que é uma transformação de dentro para fora. Adiantando a nossa jornada, vamos voltar ao texto que nós encontramos, a carta de Jesus Cristo à igreja de Apocalipse. Observa que esta é o próprio Senhor escrevendo essa carta, porque nós temos Paulo escrevendo carta às igrejas, Pedro escrevendo carta ao povo de Deus, Tiago, Judas e João escrevendo. E aqui, João escrevendo o Apocalipse, ele tem a oportunidade de transmitir pessoalmente as cartas de Jesus às igrejas da Ásia. E esta carta em especial, a igreja de Tiatira, ela vai cruzar, do ponto de vista histórico, toda a Idade Média. E você sabe que a Idade Média é conhecida como a Idade das Trevas. É um período em que a igreja, e aqui nós falamos da igreja institucional, ela assume o poder de Estado, ou ela levanta reis, derruba reis, enfim, ela tem poder militar, poder político, poder religioso, ela faz as suas inquisições contra os seus adversários. Esta é a igreja. E aí você vai e faz a seguinte pergunta: e aonde estava a igreja Corpo de Cristo? Vamos colocar desta forma, não é? A igreja institucional e a igreja Corpo de Cristo. A igreja institucional é aquela que tem a doutrina de Nicolaítas, lembra? Nicolaítas, o domínio férreo do homem sobre a igreja. E a igreja Corpo de Cristo é aquela que é edificada pelo Senhor em meio a essa situação em que, na igreja de Tiatira, o Senhor tem que se apresentar como chama de fogo e pés de bronze. Ou seja, ele tem que sondar o coração e ele tem que ter poder para lutar contra os seus inimigos, para fazer frente aos seus inimigos. E aí, quando nós lemos essa carta, o que é que o Senhor conhece acerca desta igreja de Tiatira? Uma igreja que cruza um período de trevas, uma igreja que, a igreja formal, ela não é reconhecida pelo testemunho cristão. Aqui diz o Senhor: eu conheço as tuas obras. Note, os homens da época e os homens de hoje, os homens que conhecem Deus, que têm o Espírito de Deus dentro dele, são chamados primariamente para serem testemunhas de Jesus. O que significa ser testemunha de Jesus? Nós somos a habitação do Espírito Santo, ok? Então, por onde quer que nós andamos, o Espírito Santo anda conosco. E o Espírito de Deus é o Espírito de amor. Portanto, andar com Deus é andar praticando o bem. E aqui o Senhor diz: eu conheço as tuas obras. Eu sei que você pratica o bem, que você ora pelos seus inimigos, que você não responde a quem lhe ofende. Enfim, o povo de Deus, lembra que a igreja de Pérgamo era uma igreja que cruzou por todo o martírio. Muitos morreram por amor a Cristo. E esta igreja de Tiatira, levando em conta o exemplo que ela observou na igreja de Pérgamo, ela aprendeu a ser fiel até a morte. Ou seja, mesmo indo como um cordeiro para o matadouro,
ela conseguia dar um bom testemunho de Jesus Cristo pelo amor que ela demonstrava pelos homens entre os irmãos e pelos homens ímpios, porque ela os queria alcançar para Cristo. O Senhor também conhecia o amor dessa igreja. Olha só, e vamos enumerar. Ele conhecia as obras, o amor, a fé, o serviço e a perseverança. Então vamos lá. O Senhor conhece todas estas coisas. Vamos colocar elas na sequência que nos são apresentadas. O Senhor conhece as obras, o Senhor conhece o amor, o Senhor conhece a fé e o Senhor conhece a perseverança. A perseverança da igreja. O Senhor conhece. Agora, quando você tem uma lista, você começa a observar os elementos dessa lista e nós temos que raciocinar. Como é que nós vamos conseguir extrair desta lista que o Senhor conhece a nosso respeito? Como é que nós vamos extrair dela o entendimento espiritual para poder aplicar no nosso dia a dia? Observa, o Senhor conhece as obras. As obras, portanto, têm a ver com serviço, ou a aparência das coisas, aquilo que é externizado, aquilo que é posto para fora. Lembra que Jesus disse que Ele é a videira, nós somos o ramo na videira e devemos dar o fruto. O fruto é aquilo que é manifesto através de nós. É manifesto na nossa atitude, no nosso comportamento, na nossa fala, no nosso jeito de vestir, no nosso modo de trabalhar, na nossa visão de negócio, enfim, é a maneira como os outros nos enxergam. E o amor? O amor é uma coisa do coração, você concorda? Uma coisa do coração. É algo que está dentro de nós. É algo em que pese o fato de que as nossas obras podem ser permeadas de amor. O amor é uma expressão de dentro, é uma empatia, é um olhar para o outro no sentido de, deixe-me dizer uma coisa, quando nós nos convertemos, o que foi que nós descobrimos? Que éramos pecadores, mas fomos remidos, lavados pelo sangue de Cristo e nos tornamos uma nova criatura. Ora, se éramos pecadores e agora somos uma nova criatura, como é que nós enxergamos os homens que estão à nossa volta? Como nós éramos pecadores. Eles também são pecadores. E a gente sabe que o salário do pecado é a morte, sabe também que o homem que vive sem Cristo, ele não tem poder para ter um outro estilo de vida diferente daquele. Então ele está preso, ele é escravo do pecado. E por ser escravo do pecado, ele não faz aquilo que quer. Aquilo que ele não quer, isso ele faz. Ora, se ele era nós, e hoje nós temos o amor de Deus em nosso coração, nós vamos entender aqueles que não dominam o seu próprio ser, aqueles que agem de maneira áspera, de maneira agressiva, de maneira que nos machuca. Então, mas nós vamos entender que eles que estão agindo assim, éramos como nós antes de conhecermos Jesus. Então o amor é algo do coração, mas logo chega a questão da fé. A fé é dom de Deus, não vem de obra. Nós cremos, somos salvos por meio da graça, pela fé. E isso é um dom de Deus. A fé, nós a recebemos no exato instante em que cremos em Jesus, em uma certa medida que pode ser aumentada.
O que é a fé? A fé é a chave que temos para acessar o reino dos céus. É a chave de uma porta que te leva a uma jornada, a um caminho. A fé, observa que se o amor é uma coisa do coração, e o coração estão todas as nossas emoções, e nós devemos fluir com emoções positivas, como o amor, a paz, a alegria, a bondade, a longanimidade. Isso é o que deve fluir do nosso coração. A fé, ela não pertence ao mundo dos humanos. Ela não faz parte do mundo material. Ela é proveniente de uma revelação divina. É algo que, quando você crê, você sabe que você nasceu de novo e tem o Espírito Santo habitando dentro de você. Você vai olhar e não tem o Espírito. Eu não sinto a presença do Espírito, eu não percebo a presença do Espírito, mas eu sei que Ele está comigo porque eu criei. Se eu criei, eu falei, e eu falo que Ele está habitando em mim, em que pese o fato de eu não ter essa percepção. Então, a fé é uma revelação. É uma revelação. Agora, o que está no final desta lista? O final dessa lista nos é apresentado a perseverança. O que significa perseverar? Significa que você tem um caminho e nesse caminho, você tem que andar no caminho. Andar no caminho significa você vai andar em direção a algo que lhe oferece resistência. O que é esse algo que oferece resistência para você? Esse algo que oferece resistência é o mundo. O mundo, ele oferece resistência porque o mundo jaz no maligno. Quem anda com Deus, então esse andar é um andar com Deus. É um andar com Deus. Quem anda com Deus, ele anda aprendendo de Deus e vivenciando as experiências existenciais que lhe surgem. Porque Deus, ele tem a providência dele. A providência significa que todas as coisas que acontecem conosco acontecem com um propósito. Elas vão em direção a alguma coisa. Agora, observe um detalhe. Nós somos chamados para andar por fé. O justo viverá da fé. Se ele recuar, o Senhor não se agrada dele. A fé está aqui. Se ele anda por fé, ele tem que perseverar. E se ele está perseverando, então você tem que ler a lista. Deus examina de fora para dentro, mas você cresce de dentro para fora. Dora, seja bem-vinda. Então você cresce de dentro para fora. Qual é a primeira condicionante para crescer? Perseverar. Avançar no tempo. Porque perseverar, eu tenho que perseverar, ou seja, eu tenho que me esforçar para conhecer a palavra de Deus, eu tenho que me esforçar para me aplicar na oração, eu tenho que me esforçar para conviver com meus irmãos, eu tenho que me esforçar para praticar o bem. Então, eu persevero, adquiro, fortaleço a fé que eu a recebi. Essa fé tem que ser transformada em amor, porque eu estou olhando para Cristo e me tornando a imagem de Cristo, e esse amor tem que se transformar em uma atitude, em um relacionamento. As pessoas à minha volta têm que perceber que há uma diferença em mim, porque eu tenho Cristo. Esta a ideia que Jesus transmite quando ele diz estas coisas. E ele, quando ele diz isso aqui, que ele conhece as nossas obras, amor, fé e serviço, e perseverança, ele vai acrescentar dizendo,
e as tuas últimas obras são mais numerosas do que as primeiras. Então, vamos entender isto. Nós estamos falando que existe um caminho. E na luta nesse caminho, o mundo é um obstáculo, mas a nossa jornada é o céu. A nossa jornada é o céu. Aqui tem a primeira obra, e aqui tem a última. E Jesus disse: a última é maior do que a primeira. Lembra a igreja de Éfeso? Quando o Senhor repreende a igreja e diz: lembra-te de onde caíste, volta ao primeiro amor. Quando aqui na igreja de Tiatira, ela se arrepende, porque o Senhor diz: dei-lhe tempo para se arrepender. Ele diz isso à igreja de Tiatira. Se ele dar tempo para arrepender, ou seja, a distância entre as primeiras e as últimas obras é o arrependimento, o que acontece arrependimento? O que acontece arrependimento? O que acontece com quem se arrepende? Observe um detalhe. O indivíduo, quando ele aceita Jesus, ele, do ponto de vista espiritual, ele é como uma criança. Essa é a sua primeira fase na fé. Ele é como uma criança. Então, ele tem o comportamento próprio de uma criança. Jesus disse que nós devemos ser como crianças para entrar no reino dos céus. É uma fé simples, mas uma criança, quando ela é submetida à pressão, ou seja, quando ela cresce e se torna jovem, ela se torna muito inconstante, muito vulnerável. Ela cai muitas vezes. Esta é a época entre a primeira e as últimas obras. Depois, ele se torna adulto ou pais. Quem fala isso é João, na primeira epístola. Ele fala: eu escrevo filhos, jovens e pais. Então aqui nós temos as 3 fases da vida cristã. Em que fase você se encontra? Na primeira fase, na do meio, na última fase. Essa fase do meio é a fase do cai e levanta. Mas quando você firma a sua jornada, as tuas últimas obras se tornam muito maior do que as primeiras. Por quê? Porque ela é feita com maturidade, com entendimento, com propriedade, com direção, embasada na palavra de Deus, na doutrina da palavra de Deus, inserida no corpo de Deus. Então há um senso de maturidade à medida que nós vamos caminhando. Olha, nós estamos falando da igreja de Tiatira, nós estamos falando de 1000 anos de trevas, e nesses 1000 anos de trevas nós encontramos focos de luzes, pessoas que conseguiam manter o seu testemunho em uma situação em que as igrejas à sua volta, as igrejas institucionais, elas não correspondiam ao testemunho cristão. Deixe-me dizer uma coisa. Talvez você faça parte de uma igreja em que, quando você faz uma avaliação dessa igreja, você chega à conclusão que ela está mais para joio do que para trigo. Ela está mais para a igreja de Laodiceia do que para a igreja de Filadélfia. Ela praticamente colocou Jesus para o lado de fora. É possível, ainda em uma igreja nessa condição, a gente manter a fé? A resposta é sim. Jesus está olhando para a igreja de Tiatira,
uma igreja que fez uma jornada num tempo de trevas, e ele consegue encontrar focos de luz. Ele consegue encontrar pessoas que têm um testemunho firme na sua fé, que expressam esse testemunho no seu agir, seja porque eles praticam o bem, seja porque eles dão esmolas, seja porque eles são dignos da palavra, dignos do testemunho cristão, ok? Esta é a ideia da igreja. Mas eu quero chamar a sua atenção para esse período da vida cristã. Por que Jesus disse que as últimas obras são maiores do que as primeiras? Há um caminho intermediário, você concorda? Se eu estou praticando obra, então todas as minhas obras podem ser avaliadas por um mesmo parâmetro. Agora, se eu estou praticando obra e paro de praticar, e depois eu retorno e começo a praticar de novo, o que eu tenho no intervalo? Um caminho que eu estou andando fora da presença de Deus. Lembra que essa igreja é a igreja em que a doutrina de Jezabel, que leva à prostituição e à idolatria, se fazia presente. O que significa? Significa que muitos cristãos, eles no meio da sua jornada desviam da rota. E isso tem até à luz da palavra de Deus uma certa normalidade. Você vai dizer, como assim, César? Você está me dizendo que o cristão, ele nasce de novo, torna membro de uma igreja, dá bom testemunho, depois ele cai, se desvia e volta novamente? Infelizmente, é desse jeito. Por quê? Vamos pegar o caso de Abraão. Deus tira Abraão da sua terra e da sua parentela e envia ele para onde? Envia ele para Canaã. E quando ele chega em Canaã, a primeira providência dele foi levantar um altar. O que acontece depois de algum tempo que ele está em Canaã? Chega a fome. E com a fome chega a necessidade. Com a necessidade, ele é obrigado a sair de Canaã e ele vai para o Egito. No tempo em que Abraão foi para o Egito, ele não levantou nenhum altar. Mas depois ele retorna do Egito humilhado, porque lá ele deu um péssimo testemunho da sua vida com Deus. Ele mentiu que a sua esposa era sua irmã, e a mentira foi descoberta, e ele praticamente foi expulso do país. Ele volta para a sua terra. E quando ele volta para a sua terra, as suas obras últimas foram maiores do que as primeiras. Agora, observa, Abraão é o nosso pai na fé. Ixi, aí complicou, você não acha? Se Abraão é o nosso pai na fé, se Deus é o nosso pai, qual é a lógica do ponto de vista divino? Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Então nós temos que ser igual a Deus, ou expressar o amor, a graça, a bondade, a misericórdia de Deus. Ponto. Mas o apóstolo Paulo dizia assim, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então nós também imitamos um homem de Deus. Abraão é um homem de Deus e ele é o nosso pai na fé. O que fez Abraão? Ele foi chamado, foi para Canaã, as suas primeiras obras. Ele levantou um altar diante do Senhor. De Abraão, ele foi para o Egito, saiu fora da presença de Deus. Do Egito, ele foi humilhado, teve que retornar, voltou a Canaã, as suas obras foram maiores, as últimas foram maiores do que a primeira. Nessas últimas obras, incluiu inclusive oferecer Isaque de sacrifício. Agora, Deus diz assim para Abraão, também será assim com sua descendência. Eles estão em Canaã, eles vão para o Egito e depois eles vão retornar para Canaã. E o que aconteceu? Israel foi para Canaã. E por que ele foi para Canaã? Ele foi por uma necessidade. Qual foi a necessidade? A mesma de Abraão. Abraão, por causa da fome, ele foi para longe. E depois ele voltou.
Ele voltou humilhado. Por quê? Porque lá, para viver naquele lugar distante, por causa da fome, ele teve que mentir acerca da sua esposa. Então ele volta humilhado. E Israel? Israel também vai para o Egito por causa da fome. E quando ele chega no Egito, Deus já tinha preparado Josué para alimentar Israel. Agora, aqui tem um segredo espiritual. Note uma coisa. Talvez você seja daqueles que se converteu a Jesus Cristo. Ponto. Você se converteu a Jesus Cristo e quando você chegou a Cristo, você chegou em meio a um povo de Deus. Eu não sei qual é a sua igreja, mas por certo, se você chegou a Cristo de acordo com a palavra de Deus, você deve ter passado por esse processo. Você ouviu a pregação do Evangelho, você creu, e você confessou. E a partir do momento que você confessou, você passou a fazer parte de uma igreja, foi batizado nas águas, começou a participar da ceia, a tua vida crescia, você ia de vento em popa. E você estava congregando naquela igreja que era a sua, vamos dizer assim, a sua igreja paterna. Porque você nasceu naquela igreja. Você tem afinidades naquela igreja, com irmãos, com pastores, com tudo que, toda a convivência daquela igreja. O que acontece com muita gente que tem que sair da sua igreja, que congrega com muito zelo, com muito carinho, com muito amor? Ora, necessidade. Lembra que Abraão saiu do Egito por causa da fome? Israel saiu do Egito por causa da fome? Quem sabe você recebeu uma proposta de emprego que exigiu você ou mudar de bairro, ou mudar de casa, ou mudar de bairro, ou mudar de cidade e, por consequência, mudar de igreja. Ou, no lugar em que você foi, você não encontrou uma igreja como aquela que você congregava. Aí mora o perigo. Por que mora o perigo? Quando nos ausentamos do meio do povo de Deus, nós somos como um tição tirado do fogo. A gente começa a perder o brilho, a chama, a cor, a vontade. E a tendência é que nesse período, dependendo do tempo em que nós estamos distante das nossas raízes, e o que eu estou chamando de raízes? Que nós estamos distante do povo de Deus, da casa de Deus, do convívio do pastoral, debaixo ou congregando e sendo pastoreado. Quando nós nos estamos distante, a tendência é a fé esfriar. E aí entra a doutrina de Jezabel. Prostituição, idolatria. Pode ser que a gente não chega nesse agravo, não é? Pode ser que não chega na prostituição, caia só na idolatria. Ou pode ser que você foi em busca de um emprego melhor e naquele emprego você começou a ganhar mais e ganhar mais e ganhar mais e você fez uma avaliação e achou que prescindia de Deus, nem precisava de Deus. Por quê? Você estava ganhando tanto dinheiro, estava tão bem na vida. O fato é que naquele lugar distante da casa de Deus, você começa a ter alguns comportamentos estranhos. Você talvez chegue em casa, não tem mais aquela mesma paciência com os filhos, está sempre preocupado com o trabalho, começa a desprezar a esposa, chega lá fora, encontra uma outra mulher, e assim você vai levando a sua vida, e quando você vê, você foi enlaçado pelo diabo. É isso que aconteceu com Israel depois que saíram do Egito. Era para sair do Egito e ir para a terra de Canaã. Era uma viagem rápida, no máximo 2 anos. Com 15 dias eles chegaram ao Monte Sinai. Depois bastava seguir adiante, chegaria lá em Canaã. Mas eles mandaram espias. Queriam conhecer a terra primeiro. E quando eles viram que havia gigantes na terra, eles esmoreceram. Eles não perseveraram. Eles caíram. E aí Deus disse, essa geração vai morrer no deserto. E ali morreu uma geração inteira, 600 mil homens morreram no deserto num período de 40 anos. E a geração que entrou foi filhos daqueles.
Por que é que Deus faz uma coisa como essa? Por que que uma geração inteira morre no deserto e uma nova geração entra? Porque nesse período em que você era criança na fé, você cria em Deus com simplicidade. Você orava, Deus respondia. Tudo era festa, tudo era novo, tudo era uma alegria. Sabe aquela criança que quando pega um brinquedo novo, ela não sabe fazer outra coisa senão brincar com aquele brinquedo até se cansar dele? Então, essa criança na fé, ela entrou na casa de Deus cheia de alegria até vir a dificuldade, até vir a necessidade. Não tendo substância para fazer frente àquilo, ela se afasta de Deus. Ela vai para o mundo. Ela entra num período, aí vem a pergunta, mas não tinha que perseverar? Sim, perseverar, mas olha o conjunto da obra. Eles tiveram as primeiras obras, tiveram a segunda, as últimas obras, no meio eles se perderam. De repente, foram despertados novamente. E quando despertaram, eles voltaram. E quando eles voltaram, aí vem um princípio espiritual muito importante. Por que que o homem, quando jovem, por que que o cristão, nessa faixa em que ele é jovem na fé, ele se perde com muita facilidade? É que ele confia na sua carne. Jesus disse um dia, a carne para nada aproveita, só o que está no espírito. A carne do homem significa você confiar na tua capacidade, no teu entendimento, nas tuas emoções, no teu raciocínio, na tua inteligência, nas tuas forças, nas habilidades naturais que você adquiriu. Isso é confiar na carne. Mas acontece que o homem, ele é um ser complicado. Ele é um ser que foi afetado terrivelmente pelo pecado, ao ponto do Senhor enviar o seu Filho para morrer em lugar do homem, para salvá-lo, para santificá-lo e para prepará-lo para a morada eterna no céu. A terra é um campo de prova. Nós já falamos nisso em outro módulo. A terra, e nesse módulo também, a terra é um campo de prova. E aqui na igreja de Tiatira era um campo de prova muito maior, porque era o período da Idade Média, era o período das trevas. Note, você passa por esse período, mas você volta. Ensina a criança no caminho que ela deve andar, e até envelhecer ela não se esquecerá dele. Ou seja, se de fato nascemos de novo, mesmo que passemos um período longe da presença de Deus, o Senhor nos traz de volta. Ele nos traz. Agora, esse período do arrependimento, esse período em que ele nos traz, aí a gente tem que ser firme no tranco, porque a chibata chega. Olha só, o Senhor diz, tenho, porém, contra ti. Você já pensou Jesus chegar para você e falar, olha rapaz, eu tenho algo contra você. Olha mulher, eu tenho algo contra você. Dá vontade de entrar debaixo da cama, ficar escondido lá até a ira do Senhor passar. Porque o profeta disse, quando a ira de Deus vem, é melhor escapar dela, é fugir. Lembra que João Batista, quando chegava, ele gritava, fugir da ira vindoura. Nós temos que fugir da ira de Deus. Quando Deus está nos repreendendo, é como se a ira de Deus estivesse se manifestando. Nesse caso, não é a ira exatamente, porque a ira de Deus é reservada para aqueles que não conhecem a Deus. Aqui nós estamos vendo a disciplina de Deus. Tenho, porém, contra ti a disciplina de Deus. Agora vem um ponto. Olha para a sua trajetória de vida. Pode olhar desde o momento que você aceitou Jesus até o dia de hoje, ou pode olhar ela como um todo. Alguma vez na sua vida você teve prazer na repreensão? Quando alguém te repreendeu no trabalho, o teu pai quando pequeno, alguém que te repreendeu, você fez errado, você se
alegrou com a repreensão ou se endureceu e disse: quem é você para falar isso comigo? O ser humano, e aí vem o problema da carne, o ser humano, deixe-me dizer uma coisa para você. Nós estamos aqui na igreja de Tiatira. A igreja de Tiatira é o período das trevas, é o período da Idade Média. É o período mais difícil da história, o mais difícil para a igreja. Você pode dizer, mas o mais difícil não era a igreja de Pérgamo por causa do martírio? Lá no caso do martírio era 880. Ou você era crente ou não era. Ou você aguentava até o fim e morria, ou não. Aqui não. Aqui a igreja está compactuada com o Estado. A igreja institucional está altamente corrompida. Os bispos, os padres, os sacerdotes, eles estão pouco se lixando para a saúde espiritual daqueles que estão debaixo dos seus cuidados. Desde que isso aumente o seu patrimônio, a sua renda, o seu dinheiro, desde que isso... Note uma coisa, naquela época, nessa época aqui, tinha aquela igreja que não permitia os sacerdotes casar. Por que eles não permitiam os sacerdotes casar? Por causa dos problemas de herança. O patrimônio que estava à mão do sacerdote pertencia à igreja. E se ele estivesse casado como esposa e filhos, isso seria muito complicado explicar para a esposa e para o filho que a casa que ele mora não é dele, é da igreja. Então, fica determinado que os sacerdotes daquela época não podiam casar. Ora, não podiam casar, mas lembra que certas disciplinas não conseguem matar a sensualidade do corpo? O que começava a acontecer? Pular a cerca. Aí eles tinham filho ali, filho lá, filha colar, e o que eram esses filhos? Bastardos. Filhos bastardos não podiam ser aceitos. Agora eu lhe pergunto, como é que um sacerdote vai pregar o evangelho com um filho bastardo espalhado para tudo quanto é lugar de N mulheres? Que testemunho eles vão dar? Não tem testemunho para dar. Então a igreja verdadeira estava submetida àquela circunstância e muitos cristãos verdadeiros, olhando aquilo, entendiam que aqui também era uma licença para matar, ou uma licença para pecar. E aí eles caíam, e o Senhor chegava e eu tenho contra ti que você tolera a mulher de Jezabel. Ela se declara profetiza e ela ensina e seduz o meu povo a praticar prostituição e adorar os ídolos. Sai dessa! E aí vem a pergunta, será que a gente aguenta a repreensão? Será que a gente tem lombo firme para suportar o açoite do Senhor? Porque disciplina, ela tem, em certa medida, ela tem esse tipo de situação. Ou seja, você entra em uma experiência existencial que o chão some dos seus pés. E você agora, que criou tantas situações embaraçosas por andar fora da presença de Deus, tantas inimizades, você complicou tanto a sua vida, você criou tantas situações problemáticas que você não sabe mais lidar com aquilo. Ela cai sobre você. E quando ela cai sobre você, aí vem a pergunta. O Senhor está dando tempo para que se arrependa. Quer dizer, esse tempo de tribulação, esse tempo que a gente sabe que está fora da presença de Deus, fora da casa de Deus, fora do convívio da igreja local, fora da orientação pastoral, nesse tempo em que nós estamos açoitados por todo tipo de aflição, tem muita gente que não suporta. Não suporta. Mas se a gente entender que isso é uma repreensão de Deus, que é o Senhor nos chamando. Olha, deixe-me contar uma coisa. O Senhor conhece o amor da igreja, as suas obras. Há uma história na Bíblia muito interessante, que é a história do profeta Oséias. Olha só como é esta história. Deus diz a Oséias, Oséias, vai num prostíbulo, pega uma prostituta e casa com ela. Essa foi a ordem de Deus. Oséias, ele deve ter se perguntado, Senhor, como é que eu vou casar com uma prostituta? Do ponto de vista divino, a história se deu dessa maneira. Deus diz a Oséias casar com uma prostituta.
Mas do ponto de vista humano, a história pode ter sido um pouquinho diferente desta. Oséias estava nesta de vamos ali prostituir e praticar idolatria, não é? A doutrina de Jezabel. Talvez Oséias passou no prostíbulo, viu uma mulher bonita e aí ele se apaixonou por aquela mulher. Olha só, Deus chamou Sansão e Sansão se apaixonou pelas mulheres filistias. E a Filisteia era inimiga do povo de Deus, e a ordem de Deus era matar os filisteus. E Sansão se apaixona pela Filistia. Assim, provavelmente, Oséias olhou para aquela prostituta e se apaixonou por ela. Talvez ele já tivesse conhecido outras prostitutas além daquela. E aí, naquela ele se apaixonou. E Deus, vendo aquilo, falou, vou usar a vida de Oséias para dar uma lição ao meu povo. E aí Deus diz, Oséias, casa com aquela prostituta. Quer dizer, já que você está apaixonado com a prostituta, vai lá e se casa com essa prostituta. Oséias, que já estava apaixonado mesmo, vai lá, casa com a prostituta, traz ela para a sua casa. Agora, note uma coisa. A ex-prostituta, ela não é mais prostituta, ela agora é casada com o senhor Oséias, ela está na casa de Oséias, presta bem atenção nessa história, ela está casada com Oséias, ela não é mais prostituta. Acontece que ela saiu da casa de prostituição, mas a prostituição não saiu do coração dela. De novo, ela saiu da casa de prostituição, mas a prostituição não saiu do coração dela. O que começou a acontecer com essa mulher? Ela também começou a pular a cerca. Agora ela estava adulterando, ela não era mais prostituta. Agora mudou o quadro. Agora ela era adúltera, adulterando contra Oséias. E aí eu creio que Deus começou a tratar com Oséias. Por quê? Porque Oséias não precisava ter se casado com uma prostituta, ok? Ele não precisava ter saído da onde ele estava, ido a um prostíbulo, encontrado diversas mulheres e se apaixonado por uma. Ele foi fisgado por aquela. Ele não precisava. Abraão não precisava ter saído do Egito, de Canaã, por causa da fome. Israel não precisava, mas infelizmente a necessidade faz dessas coisas. A gente nunca sabe quando que a gente está de pé e quando, por certa circunstância, a gente desaba. E Oséias agora está sendo tratado por Deus. A sua esposa, que ele queria ela na sua casa, fiel a si mesmo, estava adulterando. Chegou uma hora que ele chama as crianças dele e diz, não dá mais. Eu não consigo mais conviver com sua mãe. A sua mãe não dá. Talvez ele não quisesse contar a história toda para os filhos dele. Mas ele toma uma decisão. Infelizmente, mulher, para fora de casa, é divórcio, acabou, não tem mais. E essa mulher vai embora. Lembra da história da mulher de Oséias? Ela estava no prostíbulo, saiu do prostíbulo, se tornou esposa, mas a prostituição não saiu do coração dela. Sendo esposa, ela começou a adulterar. E adulterou tanto que chegou uma hora que aquilo rompeu o casamento dela. Quantas famílias estão assim? O homem perde a esposa porque a esposa trai, ou a esposa perde o homem porque o homem trai, acontece. E ali acaba. Na Bíblia está colocado no Novo Testamento Jesus falando que o único motivo pelo qual poderia haver o rompimento de uma relação de casamento seria pelo adultério. É a única coisa que poderia quebrar o vínculo do casamento ao ponto da parte adúltera ir embora e aquele que não é adúltero poder casar-se de novo. Seria essa circunstância, Jesus colocou assim. O fato é que aquela mulher, a mulher de Oséias, vai embora. Ela tinha vida livre. Ela não era mais uma prostituta e não era mais uma adúltera. Por quê? Como prostituta, ela deveria ganhar dinheiro para fazer sexo. Então ela não era mais prostituta. Como adúltera,
ela era adúltera porque estava casada. Então ela não estava mais casada, estava divorciada, ela não era mais adúltera, nem prostituta e nem adúltera. O que essa mulher era? Uma mulher rica. Como? Rica. Ora, ela pediu, Oséias deu divórcio a ela, Oséias deu divórcio com dinheiro. Então ela saiu rica, era uma mulher livre e rica. Ela podia fazer da vida o que ela bem quisesse. Qual era a história da esposa de Oséias? Ela estava no prostíbulo e saiu do prostíbulo para se casar, mas a prostituição não saiu do coração dela. E porque o coração não saiu do coração dela, o que ela começa a fazer tendo dinheiro? Ela começa a ter homens à vontade. Os homens eram caídos pelo dinheiro dela, pela beleza dela, pela posição social que ela ocupava, e agora era a vida, vamos dizer assim, naquele ditado popular, a vida que ela pediu para Deus, não é? Quer dizer, agora ela tinha os homens que ela queria ter, pagando para eles, tendo dinheiro, e era atraída por causa do seu dinheiro, a sua posição social. Mas o tempo passa, a idade vai, e ela começou a envelhecer. E aí, quando ela começa a envelhecer, mesmo tendo posição social, os homens não queriam mais ficar com a mulher de Oséias. O que ela faz, a ex-mulher? Ela começa a pagar agora para homens ficar com ela. Agora ela compra o amor dos homens. Ela inverte o papel. Se lá no começo da vida dela era prostituta, e como prostituta os homens pagavam para ficar com ela, agora na velhice ela tinha que pagar os homens para os homens ficar com ela. Mas chega uma época que a idade chega de tal maneira que nem o dinheiro compra o amor dos homens. E aí ela não tinha mais o amor dos homens, e o dinheiro dela também deve ter se esgotado, porque muita gente aproveitou dela, e ela ficou sem dinheiro. E agora, aonde se encontra a ex-mulher de Oséias? No mercado de escrava. Ela estava sendo vendida como escrava. Um dia chega a notícia na casa de Oséias. Oséias, lembra da tua mulher? Sim, lembro. Lembra que ela adulterava? Sim. Agora ela está pagando o preço. Como assim pagando o preço? Ah, nós vimos ela lá no mercado de escrava, velhinha. O valor dela nem vale o valor de um escravo, meio escravo, que é 15 moedas de prata, 15 moedas. Você compra ela como escrava. Osé falou, como é que é? A minha ex-mulher está lá no mercado de escrava? Tá. O que Oséias faz? Ele vai até o mercado de escravo, ele compra a sua ex-esposa por 15 moedas de prata, o valor que era dado a ela, que era um valor indigno, metade do valor de um escravo, traz ela de volta para sua casa e diz assim, mulher, agora você leva de novo o meu nome, e aqui está a minha roupa, e aqui está as roupas que eu coloco sobre você, e aqui está a minha honra sobre você. Oséias não falou mais nada. Ele só foi lá naquele mercado de escravo e comprou ela. E aí a gente rebobina a história. Oséias amava tanto aquela mulher que ele, quando enxergou ela como prostituta, ele a trouxe para casa. Quando ele viu ela como adúltera, o amor dele fez com que o divórcio acontecesse para deixar ela livre, para ela viver a vida que ela queria viver, em que pese o fato dele continuar amando aquela mulher. E quando ele enxerga ela como escrava, que ninguém mais dá valor a ela, aí ele volta e traz ela de volta. E naquele momento, aquela mulher descobriu o verdadeiro amor. Aí então ela entendeu. Aí ela rebobinou a vida. Aí ela viu que o dinheiro não compra o amor. Que o amor é algo imerecido. Ela não merecia mais o amor do seu esposo. Ele nem precisava dar esse amor por ela. E aí o Senhor Deus, usando a vida de Oséias, ele diz assim como Oséias amou a sua esposa. Eu amo Israel. Este é o chamado do arrependimento na igreja de Tiatira.
É Deus dizendo: eu estou disposto a reconquistar você, mesmo que você valha de novo no mercado um preço que é metade de um escravo. Eu pago o preço, eu já paguei o preço por você e eu quero você de volta. O pai ama ao filho, mesmo ele tendo indisciplina, o pai o ama e o traz de volta. Assim, o Senhor diz: eu dei tempo para se arrepender. Mas aquela Jezabel, ela não se arrepende. Ela ama a sua prostituição. Deixe-me dizer uma coisa para você. E aqui eu quero, chega mais perto, eu quero compartilhar com você um segredo espiritual, muito importante. Aí, lembra que eu falei que o joio entra no meio do trigo? Eu não vou falar nomes, você é inteligente o suficiente para entender. Nós estamos na idade das trevas. A igreja, quando ela forma uma instituição, ela pode facilmente ser governada por homens fora dos propósitos de Deus. E quando ela está nesse estado, ela ama o mundo. E como que ela compactua com o mundo que ela ama? Lembra que Satanás tem dois objetivos: o poder religioso e o poder político. Esta igreja da idade das trevas, ela adquiriu as duas coisas. Ela adquiriu o poder político e ela adquiriu o poder religioso. O Apocalipse descreve essa igreja dizendo assim: ela se parece com Cristo, mas fala como o dragão. Portanto, igrejas institucionais, elas podem chegar num tempo em que elas entram num estado de decomposição tão grande que elas só têm a aparência de Cristo, mas a fala já é do dragão. Isso pode acontecer. Aconteceu aqui com a igreja de Tiatira. Dei-lhe tempo para se arrepender, todavia ela não quer se arrepender, porque ela se apaixonou pela prostituição. Assim como a mulher de Oséias, que era prostituta e depois se apaixonou pelo adultério, e separada, se apaixonou pelos homens e foi atrás, até que ela percebeu que nada daquilo servia para a vida dela. Mas aí ela já era uma escrava do seu pecado. Se não fosse Oséias ir lá e resgatar, por isso o Senhor diz: eu tenho contra ti, e ao mesmo tempo que ele tem contra ti, e muitos voltam ao arrependimento, o Senhor diz: olha, bem como ele coloca em grande tribulação quem se adultera com ela, caso não se arrependa da obra. Quer dizer, esse colocar em tribulação, se nós olharmos para a Idade Média, ele diz: eu matarei os seus filhos. Lembra que a igreja, na Idade Média, a igreja chegou ao ponto de ser um Estado, de ter um exército literal. Formou as cruzadas, e as cruzadas, os cavaleiros iam matando quem quer que encontrasse no caminho, com o objetivo de reconquistar Jerusalém. Eu matarei os seus filhos. Quantos filhos de Deus, filhas de Deus, subiram naqueles cavalos e foram para a guerra para nunca mais voltar? Mas a insensatez da igreja era tão grande que ela achava que aquela era a forma de evangelizar. E evangelizava pelas armas. Se você não quer se converter pelo evangelho, vai se converter pela força bruta. Isso criou uma animosidade entre o mundo ocidental e o mundo oriental que perdura até hoje. E aí o Senhor diz: e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda os corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Este é o fim da história. É o fim da história para a igreja de Tiatira. Se a gente olhar para o período da Idade Média, são 1000 anos de história, e nós podemos contar nos dedos o número de cristãos que vamos encontrar naquela época. É claro que é muito mais do que a conta dos dedos. Mas deixa eu te dizer aonde você não vai encontrá-los.
você não vai encontrá-los registrados nos livros da história. Porque a história é feita pelos vencedores. E quem que eram os vencedores? A igreja poderosa, a igreja que tinha exército, a igreja que era o Estado, a igreja que fazia as cruzadas, que fazia as inquisições. Esta era a história. E a história que ela contava, quem morria na Inquisição estava morrendo por blasfemar contra Deus. Matavam em nome de Deus. Então, entre os que morriam chamados como feiticeiros, entre os que morriam como adivinhos, morriam também os cristãos, os verdadeiros. Era um tempo muito difícil. Mas o Senhor diz, eu darei a cada um segundo as suas obras. E aí ele diz, digo a vós outros e aos demais de Tiatira, e a todos que não têm a doutrina de Jezabel, que não conheceram as coisas profundas de Satanás, ele diz, outra carga eu não vou pôr sobre vocês. Tão somente conserve o que você tem. O que você tem? A fé. Lembra quando Jesus disse, Pedro, Satanás pediu para te cirandar, eu roguei para você não perder a fé, quando você se converter. É desses que ele está falando, desses que num dado momento se corromperam. Deixe-me dizer uma coisa, hoje, talvez muitas igrejas estão corrompidas pelo poder político e pelo poder religioso. Talvez você faça parte de uma igreja assim. Talvez você já se comprometeu também nesse emaranhado de coisas. Mas o Senhor diz, arrepende, conserva o que você tem e é a fé. É a fé do primeiro amor. Esta fé, quando Pedro foi cirandado, ele não perdeu a fé. E você também não vai perder essa fé. Essa fé vai junto com você, quer você ande pelo campos verdejantes e águas tranquilas lá do Salmo 23, ou quer você ande pelo vale da sombra da morte, o Senhor vai com você. De repente você se desviou dos caminhos do Senhor, de repente você está tão longe que você acha impossível voltar. Ensina a criança no caminho que ela deve andar e até envelhecer, não se esquecerá dele. Olha a história da esposa de Oséias. Ela se envelheceu naquela situação trágica e quando ela chegou na idade avançada, ela encontrou o caminho de volta, o caminho do verdadeiro amor, o caminho da verdadeira esperança, o caminho da verdadeira fé, o caminho da verdadeira obra. E se você retornar com o testemunho que você vai contar, da maneira como Deus te resgatou pela segunda vez, as tuas últimas obras serão muito maiores do que as primeiras. As últimas obras, elas serão incontáveis e inumeráveis. Por quê? Porque você vai chegar diante de Deus como quem é digno de piedade, como aquela esposa de Oséias que sendo vendida no mercado de escravo pela metade do valor de um escravo, quando o seu marido compra ela diz, que homem é este? Eu nunca encontrei um homem com esta capacidade de amar, eu nunca encontrei um homem com essa capacidade de abraçar, eu nunca encontrei um homem com essa capacidade de perdoar. Por isso que Jesus disse, quem muito foi perdoado, muito amou. Então volte para a casa do Senhor, venha para os caminhos do Senhor. O Senhor não vai lhe jogar outra carga. A carga que a vida lhe impôs já é grande demais para você. E ela vai se tornar o testemunho da sua vida. Venha do jeito que você está, arrependido, com a fé no coração, crendo que o Senhor nosso Deus restaura, assim como Oséias restaurou a sua esposa. E assim, você voltando para a casa do Senhor, você vai encontrar o lugar da vitória. O Senhor vai lhe dar autoridade sobre as nações. O Senhor vai lhe dar a estrela da manhã. Venha para a casa do Senhor. É só dizer, Senhor, eu me arrependo. Me restaura em nome de Jesus. Senhor, eu me arrependo. Me restaura em nome de Jesus. Venha. Vamos seguir junto nessa jornada. E você vai ver que as tuas últimas obras serão muito maiores
do que a primeira, porque você vai ser consciente da obra que Deus fez em sua vida. Foi muito bom ter você junto comigo nessa live, Dora, muito bom você estar aqui também. Eu vou estar amanhã às 20 horas em ponto, aqui na minha conta no Instagram, esperando você, se o Senhor assim nos permitir. E se você não faz parte da minha conta no Instagram e no YouTube, venha fazer parte. Venha participar, tornar significativa essa conta para ela chegar mais longe. Se você realmente está comigo, escreve hashtag Estou com Cristo. Escreve aí, hashtag Estou com Cristo. E depois, pega este vídeo no aviãozinho, marca seus amigos e mande para eles. Muitos estão precisando ser despertados nesta última hora, voltar para o Senhor, encontrar o seu caminho de volta para casa. Que o Senhor seja louvado e que você tenha um restante de dia abençoado na presença de Deus.